Quando nós vamos analisar a vida de Abraão, nós vamos perceber que é um personagem da Bíblia, assim como todos os outros personagens da Bíblia Sagrada, nos trazem muitas lições, mas a vida de Abraão ela é um tanto quanto interessantíssimo, porque Abraão ele é não somente um exemplo de fé, mas também um exemplo de perseverança, um exemplo de um homem que aprende com os seus erros. Veja bem, quando nós paramos para analisar a vida de Abraão, nós vamos perceber que já em Ur dos Caldeus ele é chamado pelo Deus de Israel. Agora, um ponto interessante é que quando nós lemos Atos 7, na pregação de Estevão, nós vamos perceber que o chamado de Deus para Abraão é quando ele estava morando na cidade de Ur dos Caldeus. Então, na verdade, Deus não chama Abraão, que na época era Abrão ainda, quando ele estava em Harã, mas quando ele estava em Ur dos Caldeus. Isto é, em Gênesis 11, o Senhor já tinha chamado Abraão. E é interessante um ponto também de Gênesis 11 e o verso 30, 31, 32 por ali, que o protagonista de tirar a família de Abraão da terra de Ur dos Caldeus, essa ninguém sabe e poucos analisam. Mas a verdade é que o protagonista de tirar a família de Abraão da terra de Ur dos Caldeus é o próprio pai dele, Terá. Exatamente. Se você ler Gênesis 11, você vai perceber, e o verso 30 em diante ali, você vai perceber que quem tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus é o próprio pai dele, Terá. E aí nós não temos como ter certeza se esse Terá, ele ouviu a voz de Deus, é provavelmente que não. Mas nós também não temos a certeza se ele ouviu Deus falando com Abraão ou se ele ficou sabendo de alguma forma dessas promessas de Deus para Abraão, desse Deus que Abraão ouviu em Ur dos Caldeus. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o Terá, ele pega a sua família em Gênesis 11, ele pega Ló, o seu filho Harã, o seu filho Abrão e também a mulher de Abrão, Sara. E o texto diz que ele sai da terra de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. O texto diz que Terá fez isso. Ele saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E aí tem um ponto específico. Por quê? Porque Terá ele tinha um filho chamado Naor, irmão de Abraão. E esse Naor, ele é o homem que não saiu da terra da idolatria. É o homem que ficou naquela terra. E aqui tem uma lição específica. Porque Naor, ele é o homem que fica na terra da idolatria. Ele não vai em busca de coisas espirituais, que seria Canaã, espiritualmente falando. Mas Terá, ele sai dessa terra e vai em direção a Canaã, só que ele para na metade do caminho. O texto diz que ele para em Harã. E aqui que tá. Porque parando em Harã, o texto diz que Terá morre. E quando ele morre, aí Abraão sai daquela terra de Harã, junto com seu sobrinho Ló, e vai em direção a Canaã. Então não sei se você percebeu, mas Naor é o homem
que ficou na terra da idolatria. Ele é aquele homem que não muda de vida. Ele é aquele homem que permanece no mesmo estilo de vida, que permanece no mesmo ritmo, que permanece na mesma cidade de idolatria. Tem Canaã, mas ele não quer saber de Canaã, ele quer saber de idolatria. E Terá é o homem que se coloca de pé, até vai em direção a Canaã. Só que Terá é o homem que para no meio do caminho. Então não adiantou nada ter se levantado e ir em direção a Canaã, porque Terá é o homem que para no meio do caminho. E sabe o que acontece com quem para no meio do caminho? O texto diz que Terá morreu. É isso que acontece com quem para no meio do caminho. Mas ainda tem o Ló, que é o homem que se desviou. Porque o texto diz que ele acompanha Abraão, mas por causa de Sodoma e da confusão que houve entre os pastores de Ló e de Abraão em Gênesis 13, ele vai cada vez acampando a sua tenda em direção a Sodoma. Eu não sei se ele sabia, mas o nome do rei de Sodoma é Bera. E Bera significa queimado. Então cada vez que ele se aproximava de Sodoma, ele estava se aproximando do queimado. Olha que coisa extraordinária. É isso que acontece com quem se aproxima de Sodoma. Então não vale a pena, meu dileto amigo, você cada vez mais se aproximar de Sodoma. Sabe o que aconteceu com Sodoma quando ele chegou lá? A terra pegou fogo. Mas tem um homem que se desvia, que é Ló. Embora teologicamente, né, nós chamamos ele de justo, porque ele era um homem justo. Mas em aspectos espirituais, em relação a buscar a promessa, em relação a entender sobre Canaã e tudo mais, ele é aquele homem que se desvia. Porque Deus não queria isso para ele, até mesmo porque a terra pegou fogo, a cidade de Sodoma. E temos Abraão. Abraão é o homem que chega. Abraão é o homem que ouviu a voz de Deus lá em Ur dos Caldeus, caminhou até chegar em Canaã e não desistiu enquanto não chegou em Canaã. Então, não seja que nem Naor, o homem que fica parado no mesmo nível e não quer saber das coisas espirituais. Não seja que nem Terá, o homem que se levanta, se anima e diz: a partir de hoje eu vou buscar Canaã, entre aspas. Mas você sabe o que seria Canaã? Seria virtudes espirituais na sua vida, as promessas do Senhor. Não seja que nem Ló, o homem que se desvia e vai em direção a Sodoma. Seja que nem Abraão, o homem persistente que vai até a cidade de Canaã e chega até Canaã. Então observe, Abraão, nós já temos um primeiro ponto específico de que ele é um homem de perseverança. Abraão é um homem que chega na terra. Agora, ele alcança a promessa, mas a terra de Canaã ainda não produzia leite e mel, vai passar a produzir. Porém, quando ele chega em Canaã, ele já se depara em Gênesis 12:11 com os inimigos que estavam naquela cidade. Se não me falha a memória, eram os filisteus que estavam naquela cidade. Você pode conferir isso em Gênesis 12, ali pelo versículo 11 e 12 você vai encontrar isso. Mas ele se depara com os inimigos, e não bastasse ele se deparar com os inimigos, a Bíblia diz que a terra vai passar por um período de fome. E fome na Bíblia é para mostrar os acontecimentos de crises que chegam na vida de cada crente. Porque a fome, ela revela quem nós somos por dentro. A fome, o período de fome,
revela quem nós somos por dentro. Então Abraão, quando houve fome na terra de Canaã, aí ele vai cometer um deslize, se é que podemos chamar isso de deslize, mas com certeza foi, porque Abraão ele desce para o Egito. Algumas vezes, essa expressão quando aparece descer na Bíblia, alguém descendo na Bíblia, não todas, mas a maioria das vezes, quando alguém desce, está indicando posição moral e condição espiritual. Por quê? Porque geralmente quando alguém desce na Bíblia, algo de ruim acontece. Você vê que Jonas, ele desceu da onde ele estava e chegou até o barco. Do barco ele desceu para o porão. Do porão acabou acontecendo uma tragédia que ele foi acabar na boca de um peixe. E o texto lá elenca que ele desceu. Também existe no livro de Ruth um homem chamado Elimeleque, com seus 2 filhos Malom e Quilom e a sua mulher Noemi, e o texto diz que eles estavam em Belém, que era a terra do pão, e quando houve fome, o texto diz que ele desceu para Moabe. Moabe é terra da carne. E o que acontece quando ele chega em Moabe? O texto diz que os 3 morreram, só sobrou uma que foi Noemi para contar a história e se tornar protagonista do livro de Ruth, juntamente com Ruth. Mas olha, quando ele desce, algo de ruim acontece. Quando nós vemos Abraão descendo para o Egito, já começa a haver um desvio de caráter moral na vida de Abraão. Antes de chegar no Egito, ele já começa a mentir. Então veja que ele desce e essa descida não é só geográfica. Essa descida ela representa uma condição moral. Abraão ele já começa a desviar seu caráter, já começa mentindo. Aquele homem que ainda agora estava ouvindo a voz de Deus e recebendo direção para ir até Canaã, agora está mentindo. Isso aqui já dá uma mensagem já. Mas ele chega no Egito, o faraó procura possuir a mulher de Abraão, pelo fato de o texto dizer, nos afirmar que ela era de boa aparência. Deus intervém e o texto diz que ele traz no pacote do Egito Agar. E aqui que está o resultado de Abraão ter descido do Egito, aliás, da terra de Canaã, onde houve fome, para o Egito. Abraão era para ter esperado em Canaã a provisão de Deus, porque foi Deus que mandou ele para lá. Aliás, em Gênesis 12, verso 1, Deus fala que iria mandar ele para uma terra que ele ainda não conhecia e nem sabia onde era. Então ele foi sem saber a direção. Quando ele chega, houve fome na terra. Era para ele ter confiado na provisão de Deus, porque o mesmo Deus que mandou ele sair de Ur dos Caldeus para Canaã seria o mesmo Deus que iria trazer a providência. Mas Abraão ainda não conhecia bem esse Deus. Então, em um momento de sem saber o que fazer, ele desce para o Egito. E o resultado foi a colheita da carne. Ele trouxe Agar no pacote. E trazendo Agar, o resultado foi Ismael. Ismael deixou uma descendência que até hoje faz guerra entre os israelitas, os descendentes de Jacó, os descendentes de Isaac, que é o segundo filho de Abraão com Rebeca. Era esse que Deus iria usar. Mas Agar foi o problema que Abraão trouxe lá do Egito. Por em um momento não confiar no Deus que ele agora estava servindo. Então, resumindo, era para ele ter aprendido a confiar. Só que a verdade é que ele aprendeu com isso. Porque Gênesis 13, o texto diz que houve um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão pacifica esse conflito e depois de pacificar, o Ló ele se aproxima do queimado, lembra? Do queimado, do Bera, o rei de Sodoma.
se aproxima de Sodoma e lá ele vai colher aquilo que ele está plantando. Agora, só que Gênesis 13 e 14, o texto diz que Abraão ele ficou no mesmo lugar onde ele estava, quando ele pacificou o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E é nesse exato momento em que Deus aparece para Abraão, manda ele olhar ao seu redor e fala para ele que se alguém conseguisse contar as estrelas do céu, então ele teria contado a descendência de Abraão. E ele manda Abraão olhar para o leste, para o oeste, para o sul, para o norte, e disse que iria entregar tudo aquilo para Abraão. Então Abraão, em Gênesis 13, 14, ele poderia muito bem, por ser o líder supremo, falar para Ló o local que ele iria e mandar Ló para outro lugar. Mas ele prefere deixar Ló escolher, porque ele entendeu que o Deus que ele estava servindo era o Deus provedor. Ele fica no mesmo lugar e Deus aparece para ele, dando direcionamento para ele em Gênesis 13, 14. Então Abraão ele aprendeu a confiar no Deus da providência. Quando nós lemos Gênesis 13, 14, 15, tem muitas lições. Em Gênesis 14, por exemplo, né? Em Gênesis 14, 15, 14 especificamente, onde ele volta da guerra contra o rei que tinha vencido o rei Bera, que era chamado de Kedorlaomer. E aí ele volta da guerra, só que o rei de Sodoma foi até Abraão e disse para ele: você pode ficar com todos os bens e me entregue as pessoas, as vidas, as almas. E Abraão disse: negativo, eu fui lá em Kedorlaomer, venci a guerra com os meus homens, eu não vou ficar com os bens que te pertencem, porque depois você vai sair por aí dizendo que foi você que enriqueceu Abraão, e não foi você. A minha bênção ela vem de Deus. Então, você percebe que, não obstante ele se deparar com essa proposta de Bera, ele se depara com uma outra proposta, uma segunda proposta, que é a proposta de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, que era sumo sacerdote ali, mas não tinha linhagem, né? Cristo, em Hebreus 7, é da linhagem de Melquisedeque. Interessante que Melquisedeque oferece pão e vinho para Abraão. Talvez, se fosse alguém nos dias de hoje que visa os bens materiais, tinha aceitado a proposta do queimado, que é Bera, e teria ficado com as riquezas. Mas Abraão preferiu aceitar a proposta de Kedorlaomer. Aliás, ele preferiu aceitar a proposta de Melquisedeque, que era o rei da paz. O significado do nome de Melquisedeque é rei da paz, né? E Salém futuramente se tornou Jerusalém. Observe, ele fica com a proposta de Melquisedeque, que nós possamos ficar com a proposta do nosso Melquisedeque, do nosso sumo sacerdote Jesus, e não com a proposta do Bera, o queimado, que te oferece coisas materiais. Não que seja errado buscar, muito pelo contrário, eu sou a favor da prosperidade, mas a prosperidade que é buscada com direcionamento e com inteligência, e não com arrogância, e não com um desejo de se apegar aos bens dessa terra, porque isso é proposta de Bera. Então observe, Abraão ele já foi inteligente ali. Gênesis 15, 16, 17, tem textos específicos, mas ainda falando sobre o Abraão ter aprendido a confiar na providência de Deus, você vai observar em Gênesis capítulo 22,
Abraão, depois de ele ter o seu filho Isaque, a promessa alcançar ele, Abraão agora ouve uma voz do céu: mata o menino. Teologicamente, isso aqui já seria um problema. Porque Abraão, se ele mata o seu filho, isso aqui já se constituiria em um pecado. E o Senhor está mandando ele matar o menino. Mas ali tem algo específico. Porque o menino não é só uma criança. Essa criança se trata de uma promessa que foi cumprida para Abraão. E o que Deus está falando ali, não há erro nós colocarmos esse ponto, mas o que Deus está falando ali é para ele se desfazer da promessa do Senhor. Ali tem um propósito do Senhor, provar a fé de Abraão, para ver se ele estava mais apegado com a promessa ou se ele estava mais apegado com o Deus da promessa. E o resultado foi, ele estava mais apegado com o Deus da promessa, porque ele aprendeu a confiar no Deus da providência. Isso mesmo. Quando ele vai caminhando com o menino olha para ele e diz: tem lenha, tem fogo, tá tudo certo. Cadê o holocausto? O que Abraão disse? Você que é um biblicista, ele olhou para o menino e disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, o sacrifício. Na verdade, quando nós lemos Hebreus, se não me falha a memória, o capítulo de número 11, ali pelo verso 17, nós vamos ver, teologicamente, que Abraão, ele tinha uma fé tão impactante nesse Deus agora, ele confiava tanto nesse Deus que o texto diz que a fé dele era tão forte que ele acreditava que Deus iria ressuscitar o menino. Isso está lá em Hebreus 11. Só que tem um detalhe a mais. Isso ninguém te conta. Mas aqui nesse canal você vai encontrar. E o detalhe é que quando se fazia sacrifícios naquela época, depois do sacrifício e da morte do sacrifício, o sacrificador cremava o corpo do sacrifício do holocausto. Então, quando Abraão matasse o menino, quando ele pegasse o cutelo e matasse a criança, ele iria tocar fogo no corpo da criança, porque o sacrifício envolvia cremação do corpo. Então a verdade é que a fé de Abraão era tão forte, ele confiava tanto no Deus da providência, que ele não simplesmente acreditava que Deus iria ressuscitar o menino, mas ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino até das cinzas. Eu peço que você deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo, que esse canal nós vamos trabalhar todo dia nele para trazer esse tipo de conteúdo. Nós também vamos trazer conteúdos exegéticos, hermenêuticos, vamos trazer vários temas da Bíblia Sagrada em relação às Escrituras, tudo que tiver envolvido, apologética, nós vamos estar trabalhando nesse canal. Então deixa o seu like aqui, aperta o sininho, compartilha esse vídeo para nós crescer esse canal em nome de Jesus, e você vai estar nos incentivando a trazer esse conteúdo. Mas Abraão, ele aprendeu a confiar no Deus da providência. Ele aprendeu que ele não precisava mais fazer que nem ele fez lá em Gênesis 12, quando houve fome em Canaã, ele descer para o Egito e buscar recursos no Egito. Ele aprendeu a confiar no Deus da providência. E o resultado foi, Deus só estava fazendo ele entender a fé que ele ainda não entendia. Ele tinha uma fé extraordinária. Por isso que ele é chamado de pai da fé, teologicamente, pelos apóstolos, principalmente por Paulo. Mas ele é esse homem extraordinário que aprendeu a confiar no Senhor. E eu oro a Deus para que a minha geração aprenda com Abraão. Aprenda a confiar no Deus da providência.
Aprenda a confiar no Deus que é poderoso para fazer tudo de acordo com a sua respectiva vontade. E eu oro para que a minha geração seja incendiada pela confiança verdadeira no Deus vivo, em Jesus. O resultado foi: Deus não matou o menino, Deus não matou a promessa. E aqui tem um detalhe interessante para mim encerrar. Por quê? Porque Deus ele chega e fala para Abraão quando ele vai matar o menino: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, não toque nele. E aqui tem outro detalhe, porque o que Deus está dizendo é: tu só não está matando a promessa porque eu não estou deixando. Estou parafraseando. Mas o que Deus está dizendo ali é: tu só não toca na promessa, tu só não desfaz a promessa porque é eu que estou intervindo. Isso aqui já tem uma lição, porque nós não conseguimos destruir a promessa que Deus fez ao nosso respeito. Ele interviu e não deixou com que Abraão destruísse a promessa. Guarde esta palavra e nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus.